Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, apresentação Carlos Aranha, um programa da JMN. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Um abraço a todos vocês, aos nossos missionários, missionárias, aqueles que nos têm acompanhado em semanas anteriores e hoje estão conosco novamente. Que privilégio para nós podermos, em comunhão uns com os outros, bendizer ao Senhor pela obra da Junta de Missões Nacionais e pelo envolvimento dos irmãos neste grande desafio que nós estamos enfrentando, é a obra do Senhor. Esse nosso programa é retransmitido pelo YouTube, Facebook da Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo Facebook da Confederação Nacional do Trabalho Feminino e também pelo YouTube e Facebook da Junta de Missões Nacionais. Assim, estamos alcançando muitos irmãos em todo o nosso país. Hoje, nós temos como convidados especiais o reverendo Esdras Emerson de Souza, é o secretário-geral do Trabalho de Adolescentes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos também o reverendo Inaldo Cordeiro Peixoto e o reverendo João Alves Pereira, além do reverendo Samuel Pinheiro da Silva, que com a sua esposa Mariângela participarão conosco na parte dos hinos com os quais nós louvamos a Deus em nosso programa. Neste tempo de pandemia, Deus nos tem dado a oportunidade de fazer missões, de levar o Evangelho em toda a nossa pátria. Muito bem, então vamos lá, reverendo Samuel e Mariângela. Que bom, que privilégio contar com vocês neste nosso programa, através de hinos que nos elevam ao trono de Deus, louvando ao Senhor. Amém. Vamos ouvi-los nesse instante com alegria. É um privilégio estarmos aqui, com a graça de Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso é bom amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado aqui sem pecado. Só porque me amou, morreu por mim, não me citou. Ele é Jesus, meu amigo, o Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O salmista Davi escreveu o Salmo 25, que nós vamos ler agora. Diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a retidão e a sinceridade, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Que a palavra do Senhor traga ao nosso coração ânimo, encorajamento, tranquilidade e paz. Que Ele assim nos atenda. Amém. Vamos então começar hoje recebendo o reverendo Esdras Emerson de Souza. Que privilégio para nós, reverendo Esdras. Nós já ouvimos aqui um representante do trabalho masculino, do trabalho feminino, do trabalho da mocidade, e hoje recebemos o ilustre representante do trabalho dos adolescentes. Reverendo Esdras é extremamente ligado à obra missionária. A sua família é uma família missionária. O seu pai, reverendo Eurípides, é um dos nomes que fazem parte da história da Junta de Missões Nacionais. Reverendo Esdras, muito obrigado pela sua presença. É um privilégio, é uma honra para todos nós ouvirmos falar a respeito do trabalho dos adolescentes em nossa IPB. Seja bem-vindo. Olá, queridos internautas aqui de plantão, mas especialmente reverendo Carlos Aranha. Que privilégio, me permita dizer, o privilégio é meu, a honra é minha, porque
ao longo desses anos, crescendo e vendo a obra missionária se expandindo pelo nosso país, em muitos momentos da minha história, quem lá esteve conosco foi justamente esse mestre dos mestres, é você, ainda pequenininha, quando estava lá no campo missionário com o papai, no norte do país, no Acre. Quem estava dirigindo à frente em alguns momentos? Era o senhor que estava lá conosco, direcionando. E depois eu cresci, fui trabalhar também pela Junta de Missões Nacionais, uma parceria que houve aqui com o Sino do Tocantins, logo depois do meu chamado e preparação no pastoreio. Voltei para onde? Para trabalhar nos campos da Junta de Missões Nacionais, logo no início, tanto em Miracema quanto lá em Lagoa da Confusão. E depois disso, acabei assumindo a Secretaria Nacional e me disseram assim, não, você tem que ficar ali com exclusividade. E acabei não voltando para os campos daquele momento, né? Mas é um privilégio poder compartilhar um pouco desse desafio do trabalho com os adolescentes, que na verdade pode ser resumido em 2 palavras, um desafio e uma graça. É realmente algo muito especial, mas tem um desafio que eu convido você a conhecer um pouquinho através dessa live. Fique conosco, será muito especial. Continua ligado. E se quiser fazer perguntas, né, Heavy? Já estou aqui já quase dominando a live, Lê. Se quiser fazer perguntas, manda no chat aí que a gente vai trabalhar essas respostas aqui junto com o pastor Carlos. Reverendo Esdras, em linhas gerais, diga a todos aqueles que nos veem, nos ouvem, quantas são as UPAs organizadas em nosso país? Quantos adolescentes estão envolvidos? Diga alguma coisa sobre esse trabalho tão importante dentro da Igreja Presbiteriana. Muito bem, vamos lá então. Hoje, aproximadamente, nós temos aí entre 3.500 a 4.000 UPAs. É quase o número das nossas igrejas espalhadas, que, é claro, é bem além dessas 4.000, né? Mas para nós isso é muito significativo, porque, curiosamente, Reverendo Carlos Aranha, nós temos, assim, nos apresentado como o dízimo da IPB. E eu explico por quê. Geralmente, em uma igreja que tem ali 100 participantes, ou podemos até imaginar 100 membros, no campo missionário, são agregados ali, né? Nem todos são membros. Mas se chega a 100, por exemplo, 10% desse número está na UPA. Você com certeza tem um grupo de adolescentes ali, de 10 adolescentes reunidos. E pelas igrejas organizadas, nós temos essa média, então. Por isso que a gente diz que a gente é o dízimo, os 10% aí desse número espalhado pelo país. Então, aproximadamente hoje, somos em torno de 35.000 a 40.000 adolescentes. Essa estatística não está muito atualizada, devido a esses 2 períodos aí, 2020 e agora também, com tempos de pandemia. Tivemos uma pequena queda no início do trabalho e agora voltamos a crescente. Isso tem nos animado muito, né? Mas essa é a nossa média, quase 40.000 adolescentes espalhados como associados aí da UPA pelo país inteiro. É muito adolescente. É muito. E a Confederação Nacional? Sim, a nossa Confederação Nacional, ela possui os 10 líderes eleitos, né, para o quadriênio, que finda agora em 2022. E eu posso dizer com satisfação que a nossa confederação está bem subdividida, espalhada em todas as regiões do nosso país. Porque, semelhantemente às outras sociedades, o nosso presidente eleito, e esse nosso presidente agora do quadriênio, Cadu, Carlos Aranha, olha aí, não, é Carlos Eduardo, é Carlos Eduardo o nome dele. O Carlos Eduardo, ele é mineirinho, comedorzinho de pão de queijo, ali do interior de Governador Valadares, e os outros 5 vices nós temos aí, representando cada uma das regiões, estão espalhados, no centro-oeste, no sudeste, no norte, cada um destes nos representam muito bem ali. Os secretários nossos de atividade, o primeiro é do Rio de Janeiro, o segundo é de Brasília, e o secretário executivo é do Pará, e por aí a tesoureira é da Bahia, então estamos aí quase nos 4 cantos do país. Que privilégio, hein? Que privilégio trabalhar com esse grupo, não? Graças a Deus. Um privilégio. Como seria possível organizar uma UPA no campo missionário? Ok. Existe uma modalidade que é a UPA ainda que não foi consolidada. UPA consolidada, geralmente um grupo ali de 10, 12 adolescentes, a gente pode organizar uma UPA já consolidada. Mas e quando o grupo é pequeno? Às vezes temos poucos adolescentes. E lá no campo missionário? Então a gente pensa e tem uma estrutura adequada para isso também no nosso próprio GTSI, que é o Guia de Trabalho de Sociedades Internas. Com 3 adolescentes, é possível organizar
uma UPA lá no campo missionário. Mas é claro que um desses adolescentes, por exemplo, o presidente eleito, ele vai assumir mais do que a função de presidente. Às vezes ele vai ficar também como secretário ou como tesoureiro, ele vai ter que receber 2 dessas ou 3 dessas funções para que esse trabalho seja desenvolvido. Então, no mínimo 3 adolescentes ali que desejem organizar essa UPA, basta conversar com o missionário do campo e fazer a solicitação. Às vezes tem uma mesa administrativa ali, às vezes não, mas basta solicitar ao missionário do campo, pedir o apoio dele para levantar. Precisa pelo menos um orientador ou conselheiro. Um orientador ou conselheiro. Diferentemente do trabalho da mocidade ou da SAF, o trabalho com os adolescentes requer muito a presença desse orientador ou desse conselheiro, porque ele vai ajudar essa parte de organização administrativa, no direcionamento por aconselhamento, na representação perante a igreja. Então é necessário que tenha um desses líderes aí para facilitar o trabalho, né? E havendo um grupo organizado, esse grupo recebe orientações, sugestões de atividades da parte da confederação ou da parte dos regionais? Como é que se faz esse relacionamento? Excelente pergunta. Essa pergunta diz respeito à nossa vivência conciliar. Nós somos uma igreja presbiterial, de governo presbiterial. Então, nós temos concílios. E esses concílios nos ajudam na vivência dessas práticas, das ações, das coordenações de ações locais, estaduais ou regionais, e assim também nacionais. Pensando no trabalho lá da igreja local, assim que esse trabalho é organizado, ele precisa ser comunicado no seu presbitério. E quando isso é comunicado no presbitério, do qual ele faz parte, e se existir federação, a federação automaticamente já recebe essa UPA como membro da sua própria federação. Se ela for organizada, automaticamente ela já está recebida como parte desta federação. A partir desse momento, as informações de trabalho, de projetos em comum, estão ali com o secretário presbiterial e a federação organizada. Se não existir federação, então é necessário recorrer à confederação sinodal. E se não existir confederação sinodal, estamos aqui como Confederação Nacional também para apoiá-los lá na UPA local, a Confederação Nacional e a Secretaria, os dois, tanto os 10 que eu já citei da Confederação Nacional como eu, gostaríamos muito de apoiá-los com sugestões, ideias, às vezes planejamento, mas obedecendo essas organizações conciliares, para que assim o trabalho flua com mais abundância no nosso meio. E no caso de campos missionários, através do supervisor do campo, através do secretário executivo, poderiam ser feitas essas providências. Sim, há grande possibilidade, e acho que até facilita o processo, porque se esse campo da junta está sobre uma supervisão, e como sabemos que está, então o supervisor pode procurar tanto o líder ali da federação, ou o secretário presbiterial daquela federação, ou nos procurar diretamente como Confederação Nacional, a gente encaminha as próprias ações conciliares com ele para integrar melhor esse trabalho. Que bom. Vamos chegar agora ao relacionamento do trabalho dos adolescentes com a Junta de Missões Nacionais. Quais as ações, diríamos assim, formais que a Confederação tem em relação aos missionários da nossa junta? Muito bem. Existem ações sendo desenvolvidas por muitas UPAs, e esses trabalhos acabam sendo independentes, porque são da igreja local, para com o trabalho missionário, né? E algumas igrejas que já são organizadas há muito tempo, UPAs que já são organizadas há muito tempo, têm uma facilidade gigantesca de desenvolver projetos missionários, alguns com apoio até de missionários da própria Junta de Missões Nacionais. Quando falamos de confederação nacional, aí a estrutura muda. Existem pelo menos algumas frentes de trabalho, porque quando a diretoria da Confederação Nacional é eleita, os 10, eles podem escolher secretários de atividade. E no nosso caso, existe então o secretário de missões, que é uma secretária, né? Hoje ela que está conosco, é Maria Vitória, lá de Pernambuco, e ao longo desses 4 anos a gente tem trabalhado alguns sonhos e projetos de implementação como sugestão para as UPAs locais, projetos que podem ser aplicados a partir da UPA local, mas nós fazemos de forma nacional. Por exemplo, a viagem missionária. Uma vez
durante o quadriênio, durante o período do quadriênio, 1 ou 2 vezes, quando possível, nós levantamos recursos, colocamos adolescentes ali dentro de um ônibus com toda uma infraestrutura e passamos por alguns campos missionários. Isso foi feito ultimamente. A última viagem nós saímos de Brasília, passamos por algumas cidades como Governador Valadares, depois terminamos no Rio de Janeiro. E por todas essas cidades, eles são treinados em evangelismo, eles são colocados em comunicação com o líder local, que é o missionário responsável por aquele trabalho, e ele vai falar das necessidades em relação ao trabalho dos adolescentes. Temos um momento de bate-papo aberto ali, de descobertas, de aprendizados, direto do missionário com os adolescentes, ou dos adolescentes em relação aos adolescentes da Nacional, em relação aos adolescentes daquele campo. Então, essa é uma das estruturas, mas uma outra que eu acho que é relevante, a gente precisa compartilhar aqui nesse momento, e quero agradecer pela oportunidade de a gente poder fazer isso, é o trabalho que tem sido feito durante a pandemia, já que agora a gente não pode aglomerar, né, e nem fazer essas viagens como fazíamos anteriormente, antes da pandemia. Mas esse trabalho é espetacular. Durante esse momento agora de utilização intensa da tecnologia da informação, da qual nós também agora fazemos uso, surgiu uma ideia, e eles lançaram o nome desse projeto sendo Missão e Oração. Missão e Oração é essa oportunidade que a gente abre através de uma live, de trazer um filho de missionário da nossa querida Junta de Missões Nacionais e bater aquele papo legal, descontraído. Os internautas fazem perguntas e mandam com antecipação, algumas são feitas na hora, e a gente conversa com aquele filho de adolescente missionário também no campo da Junta de Missões Nacionais. E já temos rodado praticamente todas as 5 regiões do nosso país. Esse ano já estamos caminhando bem com essas lives. Foi no sábado, na verdade, às 16 horas, agora vai mudar o horário. O Arthur, inclusive, vai nos ajudar na nova mudança. Depois, vamos voltar para segunda-feira, às 7h30 da noite. Mas é um momento onde a gente aproveita para orar pelos desafios, compartilhar os desafios, e chamar a atenção dos adolescentes, alguns, inclusive, entendendo esse chamado, no último quadriênio, já assumiram a responsabilidade, foram para institutos bíblicos, outros foram para seminários e agora começam a assumir campos de trabalho. Brevemente, mais um ano, nós teremos já pelo menos 3 destes. Pelo Instituto Bíblico, já foram 6 formados desse trabalho. E agora teremos também, pelos nossos seminários, mais 2 adolescentes que passaram pelo processo, agora não são mais adolescentes, já são jovenzinhos, que são frutos desse belíssimo trabalho. E a gente agradece a Deus pelas oportunidades também de trabalhar essa parceria ali, ó, JMN e CNA, nacionalmente. Nós precisamos crescer nesse relacionamento. Olha, Reverendo Esdras, nós temos um quadro de missionários com todos os missionários, e nomes e maneiras de contactar. Se a confederação quiser e precisar dos seus segmentos, nós vamos encaminhar, porque precisamos manter vivo esse relacionamento. Alguém, Alexandra, está perguntando, a UPA tem um guia para os trabalhos, assim como a SAF tem um guia para o trabalho feminino? Tem sim, a gente acaba usando como padrão da SAF, né? Porque é o mais conhecido. Mas temos sim, quando o Supremo Concílio decidiu renovar esse trabalho, fazer uma revitalização, ele optou por justamente começar através dos nossos manuais, que antigamente era um manual unificado e agora se tornou o nosso guia, né? O GTSI. Existe uma parte em comum nossa, tanto é a mesma para a SAF, para a Mocidade, para a UPH, mas existem as particularidades específicas voltadas para a UPA. Basta você entrar no nosso site, né, upa.org.br, ir no menu Downloads e baixar o guia específico da UPA. Está lá à disposição para que você acompanhe, né, esse trabalho. E se tiver dúvidas sobre esse guia, mande perguntas ou pelo site ou diretamente em contato conosco, né? O mesmo e-mail, acho que o Arthur vai colocar para nós aí, é upa.org.br. Perdão, esse é o site. O nosso e-mail é upa@ipb.org.br. Esse é o nosso e-mail. Basta enviar essas informações, essas dúvidas, na verdade, estamos aqui prontos para trabalhar essas questões também. Desejosos de poder servi-los em amor. Que bom. Olha, eu tenho uma informação de que
no momento, nós já temos 41 adolescentes, filhos de missionários, que estão envolvidos no trabalho que vocês estão fazendo. Isso significa que começamos essa obra e precisamos fazê-la crescer. Será uma bênção muito grande. Amém, amém. Isso, com certeza. Queremos muito que os nossos adolescentes conheçam esse trabalho. Por isso, essa live especial Missão e Oração foi criada, para que eles saibam do que está acontecendo lá no campo e coloquem diante de Deus em oração, de joelhos ali, esse trabalho, clamando pela expansão, pelo alcance, por transformação de vidas. Esse é o nosso desejo. E a gente sabe que também tem um desejo secundário específico que seja criado no coração deles, um coração desejoso por assumir essa missão um dia, quem sabe? Se for vocação de Deus para a vida dele, ele se levanta e também vai preparar e vai voltar agora, literalmente, para o campo, lá para o campo, não só intercedendo, mas participando de forma presencial também. Reverendo Edson, gostaria de ter o programa todo para você falar com esse entusiasmo sobre a obra dos adolescentes e a obra missionária. Mas hoje é só esse primeiro contato. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço de coração, não só você, mas a Junta de Missões Nacionais, pelo privilégio de trabalharmos juntos, em nome do Senhor e para a glória dele, para vermos tantas coisas extraordinárias que ele pode fazer. E ele pode, ele tem poder para isso. Estamos aqui desejosos de poder servi-los em amor. Amém. Tchau, Fique tchau. com Deus. Que Um abraço, Deus os abençoe. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito bem. E agora o nosso casal de missionários, Reverendo Samuel Pinheiro e Maria Ângela, vem novamente para edificar-nos com a palavra de Deus através da música. Vamos ouvi-los. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Muito bem. Agora nós vamos para o nosso intervalo. É um intervalo breve para que logo de volta continuemos com a nossa programação dessa tarde. Não saia deste seu lugar. Aguarde um momento e nós estaremos de volta. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar.
Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Só na cidade de São Paulo, mais de 30 mil pessoas estão em situação de rua, sem moradia e sem amparo. A AEB, em parceria com a Prefeitura, atende milhares dessas pessoas através de 5 projetos na região central, fornecendo atendimentos, convivência social, oficinas, alimentação e acolhimento especial para famílias e idosos. Doar para o próximo, além de ajudar quem precisa, é um hábito que contribui para o meio ambiente. Participe da campanha de doação de roupas e cobertores da Associação Evangélica Beneficente. Acesse aeb-brasil.org.br. Em regiões de extrema pobreza e sem presença do Evangelho, crianças são os seres mais vulneráveis do lugar. Para mudar isso, a Igreja Presbiteriana Nacional e a Child Fund, Ponte Social, desenvolvem um projeto no Piauí que leva dignidade e um futuro para as crianças e suas famílias. Conheça o projeto Ponte Social e seja você também um parceiro. Informações ipn.pontesocial.org.br. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. E agora voltamos com a nossa segunda parte e veja bem que horas são. Pelo horário de Brasília, 14h31, ao vivo do nosso coração para os seus corações. Nós queremos dar um abraço muito grande em cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaríamos de expressar através deste abraço o nosso carinho pela atenção, pela participação de cada um de vocês. Vocês estão vendo, acompanhando a quantidade de irmãos e irmãs que põem o seu nome, que fazem algumas observações. Isto aí é um estímulo para nós levarmos avante este nosso programa. Não é mesmo? Muito bem. Agora nós vamos entrar no nosso avião. Vocês apertem os cintos, porque o nosso avião missionário vai sair da cidade de Campinas e vai direto para o estado da Bahia. Lá na Bahia, nós vamos encontrar, na cidade de Ipiaú, o nosso missionário, reverendo Inaldo Cordeiro Peixoto. Vamos fazer de novo essa viagem, reverendo Inaldo. É muito curta, foi muito curta essa viagem. Veja lá, de Campinas, chegamos até a Bahia, a cidade Ipiaú. Reverendo Inaldo, nosso missionário, que alegria revê-lo, que alegria tê-lo conosco. Como é que vai a sua luta, a família? Onde está essa cidade de Ipiaú? Eu tenho a impressão que muitas pessoas não conhecem quase nada a respeito de Ipiaú. Boa tarde, meu pastor amado. Nós estamos aqui no sul da Bahia, entre Jequié e Itabuna. Ipiaú está localizada entre essas duas cidades que são muito conhecidas. E nós estamos aqui numa cidade com cerca de 50 mil habitantes, e estamos aqui plantando a Igreja Presbiteriana de Ipiaú. Há quanto tempo o irmão está envolvido com a obra missionária? Não só em Ipiaú, antes de chegar e agora, nessa cidade baiana? Pastor, aí a gente tem duas etapas. A primeira, eu estive no ano de 1994, no campo missionário lá da Junta de Missões, em São Geraldo do Araguaia. Trabalhei um ano e voltei então para o meu presbitério, o presbitério de Garanhuns. E durante esse período todo estava ali à frente da Igreja Central e também como vice-diretor do Colégio 15 e capelão daquela escola.
voltei para o campo missionário agora, em 2016. Passei 2 anos lá na cidade de João Lisboa, a minha terra ali, que eu sou pernambucano, mas cresci no Maranhão, Imperatriz. Então, nós temos uma igreja da família fundada em João Lisboa e temos também aí o campo missionário da nossa igreja presbiteriana em João Lisboa. Então, voltei para João Lisboa, passei 2 anos em João Lisboa, curtindo a minha família, meus irmãos, depois de 30 anos fora. E aí, estou agora há 2 anos em Ipiaú, na Bahia, fazendo esse trabalho aqui para a glória do Senhor. E como está sendo esse trabalho? Quais são as atividades normais do seu trabalho em Ipiaú? Pastor, o nosso trabalho aqui é um trabalho desafiador, maravilhoso. Vocês viram aí a foto aí do templo, a minha família aí, né? E nós temos atividade durante a semana. Na segunda-feira temos o culto no lar. Na terça nós temos oração pelo aplicativo, né? Quarta, nós temos o estudo pelo aplicativo. Olha aí o culto no lar, vocês estão vendo a foto. Aí é a foto da escola dominical, certo? Quinta-feira nós temos o estudo presencial. Sexta nós temos oração dos homens. Sábado nós temos atividades com jovens, com casais e às vezes culto no lar. No domingo pela manhã e à noite nós temos o nosso trabalho. Aí vocês estão vendo aí, eu em cima de um carro, né? A gente sai no sábado anunciando a mensagem do Evangelho no carro de som pela cidade toda, proclamando, anunciando o nome de Jesus. Já que fecharam a igreja, eu fiz do carro meu culto e da cidade minha igreja. Eu saio pregando o Evangelho, são cerca de 2 horas aos sábados, inclusive nessa campanha política, quando eu fui me apresentar para a prefeita, né, que era candidata, estava numa reunião, ela disse, nem precisa, pastor, eu já lhe conheço pela voz aí, pelo carro de som. Aí você tem o aplicativo, o pastor Hernandes Dias Lopes esteve ministrando a palavra para nós aqui. Aí o terreno da igreja, certo? São 2 terrenos de 12 por 33, são 24 de largura, 33 de comprimento. Aí a igreja, na frente da igreja. Então, o nosso trabalho é um trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, maravilhoso. Obviamente que algumas coisas ficaram mais lentas por causa da pandemia, né? Isso aí é a classe de discipulado. E aí, culto no lar. Aí, era antes da pandemia. Veja que ninguém está de máscara aí. Né? Mas aí ficou mais devagar, porque a gente tem seguido o protocolo. A gente tem seguido. Esse aí é o carro da igreja. Nós compramos o carro aqui para a igreja, para carregar o povo. Né? E graças a Deus tem sido uma bênção. Nesse trabalho com esse... tido a oportunidade de nos reinventarmos, de abrir novas frentes de trabalhos, né, e usar a tecnologia que Deus nos deu para que nós possamos anunciar o Evangelho e proclamar a verdade de Deus. Essa foto aí é de evangelização no sinal. A gente colocou uma faixa e estava distribuindo folhetos, os carros parando e a gente distribuindo e falando de Jesus ali rapidamente, porque o senhor sabe que no sinal são 30 segundos, então tem que correr. Mas graças a Deus, enquanto casais, minha esposa aí, e é esse o trabalho, pastor. Estamos aqui animados. Que bom. Esse trabalho com esse veículo, todos os dias você faz pelas ruas da cidade? Não, pastor, só aos sábados. Aos sábados. Mas sábado pela manhã. É bem conhecido, então, o seu trabalho. Já estou conhecido, de máscara sem máscara. Quais as vitórias mais significativas que Deus já lhe tem dado no seu trabalho em Ipiaú? Pastor,
eu poderia citar aqui a compra do carro, porque quando eu cheguei aqui, a escola dominical era à tarde, né? 6 horas, às 18 horas, às 19 horas parava um pouco para o lanche, 19h30 o culto. E aí eu comecei a frequentar a primeira igreja batista aqui, porque não tinha escola dominical pela manhã, e fiquei um mês ali assistindo a escola dominical, participando com os irmãos, já estava conhecido na igreja, né? E aí um dia eu saí da igreja meio chateado, eu disse, não pode esse negócio de escola dominical à tarde. Aí eu cheguei na igreja e disse, meus irmãos, é o seguinte, domingo que vem eu vou abrir a igreja, nós vamos ter escola dominical 9h30 da manhã. Se os irmãos estiverem comigo, nós teremos escola. Se não tiver, eu faço sozinho. Mas nós vamos abrir. E vamos continuar com a escola 18 horas. E aí, o senhor tem uma foto aí da escola dominical pela manhã. Mais de 20 irmãos participando pela manhã. Então, louvado seja Deus, eu estou concorrendo aqui com o pastor Arival, né, fazendo escola dominical de manhã, escola dominical à tarde. E estamos na maravilha, né? Graças a Deus por isso. E aí o carro, a questão do que o missionário anterior tinha escola à tarde, porque eles alugavam um carro e iam buscar boa parte do povo nas fazendas. E aí eu liguei para o pastor Obed e disse, pastor, eu quero dinheiro aí, que o senhor me empresta o dinheiro aí, que eu quero comprar um carro. Ele disse, comprar um carro para você. Eu disse, não, para mim eu já tenho, é para a congregação. Aí expliquei, mostrei que o que eles pagavam de aluguel de um carro aqui, dava para comprar um carro novo, pagavam quase R$1.000 por mês. E aí o pastor Obed disse, o seu plano é viável. Mandou o dinheiro e parcelou em 12 meses. Em 10 meses nós pagamos, devolvemos a junta de missões, e aí está o carro aí, todo bonito aí, ó. Entendeu? Então, fazendo trabalho para a glória de Deus. Então, foi uma conquista assim, logo nos primeiros 6 meses. Foi maravilhoso essa conquista. Louvado seja Deus. A segunda grande conquista foi a compra do terreno. Se eu tenho a foto do terreno aí, eu estava com o pastor Obedes e o pastor Hamilton, né? Eles estiveram aqui conosco, foi um momento maravilhoso, um final de semana, um domingo conosco aqui. E aí, nós compramos o terreno, a igreja mandou o dinheiro, compramos o terreno, e essa é uma outra bênção que marca profundamente aqui, porque esse terreno aí, ele é 2 terrenos, 12 de largura, são 24 metros de largura, por 33 de comprimento, numa esquina, certo? É numa esquina, rua calçada, um lugar maravilhoso. Então, estratégico mesmo para a construção de um grande templo. Então, esse foi um sonho maravilhoso que Deus nos deu a honra e o privilégio, e estamos aqui, né? O outro sonho que eu posso compartilhar com o irmão são as almas que estão sendo ganhas. Essa é a mais importante, né? Mais importante, nós tivemos, só esse ano, de pandemia, nós estamos com 8 para ser batizados, 8 para ser batizado, e o nosso alvo esse ano é 15 pessoas adentrando a igreja, aumentando, então, o nosso corpo, a nossa família e Piauí. Louvado seja Deus por esses sonhos, e que eles se tornem uma realidade ainda maior do que os seus objetivos. Reverendo Hinaldo, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, e que o nome de Jesus Cristo seja sempre glorificado no seu ministério e no ministério da igreja que você está neste momento pastoreando. Amém. Grande abraço para você. Outro, pastor. Deus lhe abençoe. Fique com Deus. Tá bem? Até. Muito bem. E agora teremos a última participação dos nossos irmãos, reverendo Samuel e Maria Ângela.
Eles são nossos missionários no campo de Barro Alto, lá em Goiás. E são cantores também, Deus os tem usado nesse ministério. Aceitem mais uma vez a nossa gratidão e louvemos a Deus, Amém. liderados Muito pelos aqui. irmãos tão Muito queridos. bom mesmo. Aleluia. Vamos cantar uma canção chamada Porque Dele e Por Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profunda riqueza o saber que conhecemos Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profunda riqueza o saber e o conhecer. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Glória pra sempre. Amém. Amém. Muito bem. Você que nos vê, que nos ouve, invista nos campos e nos obreiros da Junta de Missões Nacionais. Escolha um nome de um obreiro específico. Se você precisar da relação dos obreiros, comunique-se conosco. Se você não puder ter uma outra maneira de ajudar, envolva-se em oração por obreiros específicos. Converse com o seu pastor. Leve a sua igreja a ter uma aproximação maior com a Junta de Missões Nacionais. Assim sendo, nós todos caminharemos juntos para o engrandecimento dessa obra. E agora nós vamos ter o nosso segundo entrevistado, nosso obreiro entrevistado nesta tarde. Trata-se do reverendo João Alves Pereira. Reverendo João, que bom tê-lo aqui conosco e com a sua esposa aí ao seu lado. Que bom vê-los. Nós temos na Junta de Missões obreiros bem jovens, obreiros que estão
há mais tempo ou menor tempo no campo, mas nós temos alguns nomes que fazem parte da história atual da Junta de Missões Nacionais. E esse casal, ilustre casal, está conosco há longos anos. Há quanto tempo, reverendo João? Reverendo, que prazer poder falar com o senhor, meu amigão, colega, meu reverendo, companheiro meu e da Lourdes, né? Então, que bom a gente poder falar com esses nossos amados ouvintes que está espalhado pelo Brasil. Reverendo, estou desde 85, já está com uns 36 anos de tempo já na Junta de Missões. Então, é um longo tempo mesmo, igual o senhor falou. Eu fico olhando agora, eu até nas fotos. Mas é 36 anos, pastor, que eu estou na Junta. E a Lourdes, cada um desses anos ao seu lado, sustentando, ajudando e colaborando. Até carregando, pastor. Essa aqui é a minha incansável. Eu sem ela, eu já disse para ela que quando ela morrer, ela vai ter que voltar para me ajudar. Essa é a minha companheira. Quais foram as cidades que vocês já estiveram em campos missionários? Eita, pastor, vai ter que gastar o tempo todinho. Nós começamos na Transamazônica, Itaituba, quilômetro 30. Depois viemos para Monte Verde, que hoje é Nova Monte Verde. E depois nós fomos para Bahia, em Cristópolis e Baianópolis. Aí depois nós voltamos para o Mato Grosso, Vila Rica. E de Vila Rica nós fomos para Matupá, também Mato Grosso. E de Matupá nós fomos para Sorriso, também Mato Grosso. E de Sorriso nós fomos para Cotriguaçu, também Mato Grosso. E depois voltamos para Sorriso. E depois organizamos a igreja lá e fomos transferidos para Itanhangá, Mato Grosso. E de Mato Grosso nós viemos para Aporé, Goiás. E depois de Aporé, Goiás, nós fomos Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E agora nós estamos nessa belíssima cidade que chama Paranaibara, na graça de Deus. Onde está essa cidade? Pará, Transamazônica, Itaituba, no Pará. Veja, eu me esqueci, fiquei tão feliz com a chegada do reverendo João que eu me esqueci do avião. Nós estávamos lá em Piauí e o nosso avião já nos levou da cidade de Ipiaú até a cidade de Paranaiguara. Não, Goiás. Paranaiguara. Que bom! A viagem é curta. Diga. O pastor Samuel está lá do outro lado, eu estou do lado de cá, de Goiás. Sei, que bom, que bom. Escuta, de Minas. Certamente o irmão teria muitas coisas a contar, mas hoje eu queria aproveitar este momento para ouvir uma história pequenina que seja do reverendo João e da Lourdes no campo missionário. Mas a Lourdes está doidinha para contar. Ela pode contar? Pode. Então, manda ver. Ela que vai contar a história. Uma coisa que nos surpreendeu muito, um dia nós estávamos fazendo visita e, de repente, no meio da mata, encontramos com uma sacuri muito grande. E nós levamos um susto e ela foi correndo para o meio da mata, quebrando gaveto, e nós ficamos muito assustados. Aí, de repente, ela bateu lá na água e meu bem falou, ela caiu na água, vamos embora. Aí ele falou assim, vamos bem. Ele falou, cadê as pernas? Eu falei, vamos embora. Aí, quando nós chegamos na casa, a pessoa falou assim, o que foi? Vocês estão pálidos? Ele levou um susto muito grande ali, nós vimos uma sacuri.
Até a pessoa ficou viu que nós estava fora do normal. Porque o trem era muito grande, pastor. A cobra era muito grande, a gente de a pé, no meio da mata, só esse casalzinho novo assim. A sucuri era grande mesmo, mais grande, pastor, mais grande. Põe assim de 10 metros para lá. Então, aí eu perdi a vida do missionário, não? Mas eu falava para o senhor, eu não tive as pernas para andar, não, viu? Porque o trem foi feio. A gente dá risada depois. Reverendo João e Lourdes, eu quero dar graças a Deus especialmente por esses 36 anos do trabalho que vocês têm feito na Junta de Missões Nacionais. O nosso saudoso irmão presbítero Dirceu Serzósimo de Souza, ele dizia, existe um trabalho difícil, complicado, vamos mandar para lá o reverendo Joãozinho. E o casal está preparado para arrancar tocos da floresta para a implantação de igreja. Foi assim, não foi? Foi, graças a Deus foi desse jeito. Em Itaituba, nós fomos o primeiro casal, que foi o arranca-toco também, e em Monte Verde também fomos o primeiro casal, inclusive nós chegamos junto com a cidade estava 3 anos de nascida, e aí já tinha família lá, então a junta, através de Alta Floresta, que o senhor lembra bem, aí nós fomos para Monte Verde também abrir o trabalho. Aí nós fomos para a Bahia também a ser o primeiro obreiro, aí depois nós já passamos em igreja para organizar. E aí já foi trabalho já mais de reestruturação e organização das igrejas. Inclusive, o pai, o reverendo Eurípides, ele pregou para nós lá em Vila Rica. Por isso que eu estou perguntando se é aquele antigo nosso. Pois é, que tempo bom. Reverendo João e Lourdes, um abraço muito especial para vocês. Vocês mereceriam um programa inteiro para contar um pouco da sua história. Louvado seja Deus pela sua vida. Assim como outros obreiros estão chegando para a junta, vocês chegaram e têm cumprido com alegria. Valeu a pena essa vida no campo missionário? E como valeu, reverendo? Graças a Deus. A gente teve várias oportunidades de sair da junta, mas eu, mas meu bem, falamos que a gente queria entrar na junta e morrer na junta. Então, graças a Deus, nós não temos nada a reclamar, nem um pouquinho do trabalho missionário, difícil, dormindo molhado, dormindo sem tomar banho, na rede, andando pela a estrada de barro, de chuva, mas com alegria. Hoje que a gente já está mais gordinho, né, reverendo? Não dá conta mais de fazer tudo isso. Nem tanto. Ainda tem direito a um pouco mais. Mas é um prazer muito grande, irmão. Lourdes, um abraço para você. Que Deus continue sustentando vocês dois aí, sempre firmes no seu ideal, tá bem? Amém. Tá. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Assim seja. Muito bem, meus irmãos, nós estamos assim chegando ao final do nosso programa desta tarde, pelos campos do Brasil. Que Deus nos ajude, que Deus ajude aqueles nossos irmãos que estão em diferentes situações em nossa pátria, que eles sejam vitoriosos por Cristo Jesus. Nós queremos agradecer a presença, a participação, a audiência de todos vocês, irmãos queridos, irmãs muito queridas. Agradecemos ao nosso irmão presbítero Derli pelo seu trabalho de produção do programa e ao nosso irmão Arthur Mendes como o técnico responsável por esta programação que nós temos.
pelos campos do Brasil. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Amém. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar. Pelos campos do Brasil, apresentação Carlos Aranha, um programa da JMN. Pelos campos do Brasil, a palavra vai chegar.